ao programa Viver Sustentável. A água é um recurso natural fundamental para a sobrevivência das espécies animais e vegetais, bem como para promover o desenvolvimento econômico de nações, empresas, comunidades e cidadãos. Infelizmente, ações humanas e mudanças climáticas ao longo das últimas décadas vêm comprometendo o fornecimento desse importante recurso natural, de forma a colocar em risco até a perenidade de muitas bacias hidrográficas. Por esse motivo, reveste de fundamental importância ações no sentido de conscientizar, preservar, recuperar e democratizar o acesso aos recursos hídricos, como é o modelo de gestão integrada, que resultou na formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no estado de São Paulo, cuja primeira iniciativa, a formação do Comitê dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, acaba de completar 20 anos de fundação. Quem irá nos contar um pouco dessa história é a engenheira agrônoma, professora e consultora ambiental Nancy Tami, que acompanhou a implantação do PCJ e de outros comitês de bacias. Olá, Nancy! Olá, Iriá! É uma satisfação imensa estar aqui com vocês falando de temas tão importantes para o meio ambiente e para a sustentabilidade do Brasil e do nosso planeta. A implantação do Comitê de Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí introduziu em São Paulo o modelo de gestão compartilhada, onde a sociedade civil, as empresas e o Estado passam a definir um conjunto, as ações para a recuperação e preservação dos mananciais que compõem a bacia hidrográfica como um todo. É claro que muitos obstáculos e resistências tiveram que ser superados para a concretização deste novo modelo de gestão, que teve o ex-prefeito de Piracicaba e hoje deputado federal, Mendes Tami, como primeiro presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas. Nós vamos ver agora uma produção do Comitê PCJ que nos mostra as principais realizações desde a sua fundação. A preocupação com problemas ambientais sempre esteve presente na agenda das bacias PCJ. Em 1992, o consórcio PCJ realizou a primeira semana de debates sobre o meio ambiente, em que foi reforçada a importância da política estadual de recursos hídricos em São Paulo e no Brasil. A instalação do PCJ Federal no dia 31 de março de 2003 e do CBH-PJ em Minas Gerais no dia 27 de março de 2008 possibilitaram a integração dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos nas bacias PCJ, formando o que hoje denominamos de Comitês PCJ. As realizações dos Comitês PCJ, chamados de Parlamento das Águas, nos ajudam a entender a importância desses organismos participativos e democráticos nas tomadas de decisões nas bacias hidrográficas. Nestes 20 anos, gostaria de destacar 3 conquistas que foram emblemáticas e que, por si só, já justificariam a implantação deste modelo de gestão de recursos hídricos. A primeira foi a cobrança pelo uso da água. A segunda, o aumento do índice de tratamento de esgotos, que elevou de 6% para 60% o índice de tratamento de efluentes. O terceiro, o aumento da conscientização das populações lindeiras, tão importante para este processo. Este comitê, o PCJ, também promoveu a implantação do pagamento por serviços para que produtores rurais ajudassem a conservar as nascentes dos rios, como ocorreu em Extrema, Minas Gerais, além da recuperação das matas ciliares dos rios que compõem essa bacia hidrográfica. Investimentos em proteção da mata ciliar, controle de perdas, educação ambiental.
melhorias na qualidade da água e aplicação de tecnologia no tratamento dos esgotos domésticos. Novas estações de tratamento de esgoto dentro das bacias fizeram com que em 20 anos o índice de tratamento aumentasse em 10 vezes, passando de 6% para 60%. Parcerias com produtores rurais com os programas Produtor de Água, Nazaré Paulista e Joanópolis, e Conservador das Águas, Extrema, que protege e recupera importantes mananciais. O estudo preliminar da viabilidade ambiental e os projetos para a construção de 2 novas barragens, Pedreira e 2 pontes, para melhorar o abastecimento de água nos municípios das bacias PCJ. A construção do Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020, com horizonte até 2035, que atualiza o estudo sobre o enquadramento dos corpos d'água, instrumento importante na gestão de recursos hídricos, que é referência para o licenciamento ambiental, para a outorga e para a cobrança. Realização de cursos, oficinas, atividades de campo, eventos e elaboração de material de educação ambiental em recursos hídricos nas bacias PCJ, com foco em diferentes públicos, tais como população rural, professores, instituições da sociedade civil, usuários industriais, técnicos de órgãos públicos e população em geral. O monitoramento dos nossos recursos hídricos constitui-se hoje como importante ferramenta para a gestão, podendo emitir avisos em situações críticas de estiagens e cheias. Como nós pudemos ver, o modelo de gestão de recursos hídricos, através dos comitês de bacias hidrográficas, vem se mostrando eficiente, não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados do Brasil. Olho vivo, consumidor. Depois dos anos 50, o consumo de água triplicou em todo o mundo. As pessoas passaram a consumir o dobro de água que seus ancestrais. Além disso, a cada 1.000 litros de água utilizada pelo homem, resultam em 10.000 litros de água poluída. Portanto, faça sua parte e evite desperdícios. Você sabia que 3/4 da superfície do planeta são cobertos por água? Mas 97% é salgada e apenas 3% é doce. Desse total de água doce existente, a maior parte encontra-se sob a forma de gelo nas calotas polares e geleiras. Outra parcela está em estado gasoso e o restante é encontrado em estado líquido, em fontes subterrâneas e superficiais. Os rios e lagos, que são as nossas principais formas de abastecimento, correspondem a apenas 0,01% deste percentual. Estamos de volta com o Viver Sustentável. E o assunto agora é o aumento da acidez dos oceanos e o risco que esse fenômeno acarreta para as espécies marinhas e para os ecossistemas. Quem comenta sobre esse assunto é a nossa consultora ambiental, Nancy Tami. Realmente, os dados nos mostram que os gases de efeito estufa estão tornando os oceanos mais quentes, ácidos e com menos oxigênio. Esse panorama desolador para os ecossistemas marinhos foi apresentado recentemente em um relatório produzido por 540 cientistas de todo o mundo. Temos informações em relatórios que os oceanos estão se tornando mais ácidos, a uma taxa sem precedentes, mais rápido do que em qualquer outra época dos últimos 300 milhões de anos, segundo esse relatório. O que mais tem preocupado os cientistas é a maneira como isso interage com outros efeitos do aquecimento global nas águas. Eles calcularam que os oceanos tornaram-se 26% mais ácidos desde a década de 1880, porque há cada vez mais carbono na água.
O relatório de 26 páginas divulgado pela ONU e por várias organizações científicas reúne as informações mais recentes sobre mudanças climáticas a partir de uma conferência de oceanógrafos realizada no ano passado. Por exemplo, na costa americana do Pacífico, a forma como o oceano está se tornando estratificado significa que há menos oxigênio na água e estudos recentes mostram 80% mais acidez do que originalmente previsto. Teoricamente, a maior parte das espécies marítimas só podem viver em água a certa temperatura, acidez e níveis de oxigênio. E os pontos onde esses fatores se combinam são cada vez mais difíceis de encontrar, o que prenuncia uma catástrofe iminente. Vamos assistir agora uma entrevista que a nossa consultora Nancy Tami fez no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Estamos recebendo hoje a professora Olga Thieme Sato, do Instituto Oceanográfico da USP. A Olga que tem doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado também no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e outro pós-doutorado na USP. Olga, um prazer imenso recebê-la aqui no Viver Sustentável. O prazer é todo meu. Olga, fale para nós, os oceanos estão realmente mais quentes? Várias medidas que nós fazemos, de várias variáveis no planeta, dão uma indicação que realmente está ocorrendo um aquecimento global, tá? Em termos de temperatura do ar e temperatura da água dos oceanos também. E por que ocorre esse aquecimento dos oceanos? Com o aumento, né, do maior consumo e queima do combustível fóssil, petróleo, o que está acontecendo é que nós estamos emitindo mais gás carbônico na atmosfera. Tá? Por causa dessa quantidade maior de gás carbônico na atmosfera, a gente está tendo um aquecimento global. O que acontece é que os elementos que estão na atmosfera retêm mais calor e com isso você tem o efeito do aquecimento global, porque agora o planeta todo está funcionando como uma estufa. Tá? E se existe uma transferência do calor dos oceanos tropicais para os polos, quais são as consequências disso? Tá, então isso a gente tem que entender como se fosse o que é esperado que aconteça no planeta. Tá? Você tem a radiação que eu falei, a radiação solar vem, né, do Sol, chega na superfície do planeta, só que por causa da forma da Terra, uma esfera que gira, a radiação chega preferencialmente na região equatorial. Tá? E por causa da curvatura da Terra, então a maior parte dessa radiação que chega do Sol acaba caindo na região equatorial. A região dos polos, como é mais curvada, tá? Não tem uma área direta voltada para o Sol, são as regiões que se esquentam menos. Se não tivesse mais nada, se não tivéssemos o oceano, o planeta seria assim, muito quente na região equatorial e bem mais fria, né, uma região bem mais fria nas regiões polares. O que acontece? Com a circulação dos oceanos, né, e aí a gente vai ter que entrar, tem vários conceitos envolvidos, mas no final o que acontece? Você tem as correntes oceânicas, são formadas de forma, né, elas são direcionadas de forma que elas tiram o calor que é depositado na região equatorial e levam em direção aos polos. Tá? Então, o que acontece? O oceano está trabalhando como um moderador, um modificador do clima do planeta, e está amenizando o clima do planeta como um todo. Agora, o que nós, né, os homens, estamos afetando no balanço é que a gente está com a queima de mais combustível fóssil, a gente está modificando um desses parâmetros que controlam o clima, que seria a atmosfera. Tá? Então, pelo fato da gente estar meio que bloqueando a saída, né, aumentando a quantidade de gases que fica naturalmente presa, né, na região, na atmosfera, então, com isso, você tem uma troca de informação entre o oceano, né, e a atmosfera, fazendo com que o aquecimento na atmosfera aqueça os oceanos, que por sua vez vai esquentar, né? Uma vez que você fornece energia para o oceano, ou para o sistema, ele vai responder com um aumento de temperatura. Assim, o interesse da ciência é entender como é que ocorrem esses processos. Não são simples, são muito complexos. Se fosse assim, aumenta aqui, aumenta lá, seria muito fácil, mas não é o que a gente chama de uma coisa linear. Às vezes a gente aumenta alguma coisa lá, alguma outra coisa que a gente nem esperava acontecer, acontece. Então não é muito fácil. E aí a ciência está aí para poder explicar
tudo isso. E por falar nessa complexidade, esse aquecimento interfere na fauna marítima? Olha, interfere. Se você está gerando uma anomalia, uma diferença no meio ambiente, tá? A resposta dos seres vivos que vivem lá, os que conseguem se locomover, é até fácil, né? Se é um tipo de peixe que gosta de águas mais frias, está ficando quente, ele vai migrar para uma outra região. Nessa situação é fácil. Então, de alguma forma, os padrões, né, de migratórios, padrões de vida de algumas espécies vão mudar. A resposta vai ser na forma de migração. Agora, existem outras espécies que não têm esse privilégio de sair, se migrar. E um dos problemas que os cientistas já observaram é que com o aumento de gases, estufas na atmosfera, o que acontece é que o oceano absorve esse excesso de elemento de gases na atmosfera. Tá? Então vai tudo para o oceano. No caso do dióxido de carbono, o que acontece? A entrada de maior CO2 na água faz com que o pH da água diminua, ou seja, os oceanos vão ficando mais ácidos. Tá? E no caso, por exemplo, dos corais, que tem um balanço muito delicado com, né, o meio ambiente, a variação, pequena que seja, dos corais, do pH, né, da acidez da água, pode fazer com que haja uma extinção em massa de uma espécie. E a gente sempre tem que pensar, né, nas consequências, porque acaba coral, mas acaba toda a vida que está em volta dos corais. E aí tem uma cadeia alimentar toda atrás daquilo, né? Então, a gente não pode ser simplista, né? Não é só coral, mas tem toda tudo que vem depois, está tudo correlacionado. Tudo interligado. Tudo interligado. Bom, Olga, um prazer muito grande tê-la recebido. Obrigada pelas informações e queremos recebê-la outras vezes aqui no Viver Sustentável. Tá, ok, o prazer foi todo meu. O Viver Sustentável pergunta: qual dos países possui menos água por habitante? Letra A, Estados Unidos. B, Suriname. C, Singapura. Ou letra D, Kuwait? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual país possui menos água por habitante. A resposta é letra D, Kuwait. Segundo a Unesco, o país tem apenas 10 metros cúbicos per capita. Estamos de volta com o Viver Sustentável e o assunto agora é gestão de resíduos sólidos. E quem comenta sobre a lei que disciplinou essa matéria é a nossa consultora ambiental Nancy Tami. Nancy, por que a implantação da nova lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos parece que ainda não saiu do papel? Iriá, você tem razão. O prazo para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos já terminou. Mas apesar dos avanços, muitas das diretrizes inovadoras não saíram do papel. Entre elas estão os planos municipais, estaduais e nacional com o planejamento de longo prazo. O plano de resíduos sólidos é muito mais amplo, porque não se trata apenas de resíduos domésticos, trata de resíduos de saúde, de resíduos de construção civil e também da coleta seletiva, da inclusão social, de catadores e das questões da logística reversa. E o que nós entendemos por logística reversa? É o conjunto de ações e procedimentos destinados a viabilizar a coleta e também a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou ainda com outra destinação. O total de lixo gerado no Brasil em 2012 chegou a mais de 62 milhões de toneladas, uma média de 383 quilos por pessoa, e a coleta de resíduo sólido urbano chega a 90,7% da população. Todos os dias são coletados 178 toneladas de lixo, 1,25 quilos por habitante. Desse total, 58% teve destinação adequada, que são os aterros sanitários. 24,2% vão para aterros controlados e 17,8% ainda vão para os lixões. No entanto, a evolução para a gestão integrada dos resíduos sólidos ocorre a passos muito lentos e ainda é preciso aumentar os investimentos no setor de limpeza urbana para poder efetivar as políticas públicas previstas na Lei 12.305/2010.
Vamos ver agora uma matéria que mostra a reciclagem de sucata de ferro. O mercado da reciclagem no Brasil está bastante aquecido e com a expectativa de se expandir ainda mais. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta a destinação final do lixo produzido e incentiva a reciclagem e a compostagem, certamente vai contribuir para o aumento de consumo de produtos reciclados de todos os segmentos, além de créditos bancários que estão voltados a projetos que buscam atender à nova realidade de sustentabilidade. O mercado de reciclagem brasileiro hoje movimenta algo em torno de 12 bilhões de reais. Os índices de reciclagem são altos para aqueles materiais que têm um grande valor agregado, como por exemplo alumínio, cobre. Nós percebemos uma evolução, né? A gente entende um comprometimento maior dos consumidores e da indústria com relação à destinação correta desses resíduos. Reciclagem é um tema sério que protege os recursos naturais e distribui renda a todos os participantes da cadeia do negócio. A sustentabilidade não pode ser encarada apenas no ponto de vista ambiental ou social. É necessário também ver o lado econômico-financeiro de empresas que lidam com recicláveis que se tornarão matérias-primas secundárias. A indústria da reciclagem, ela economiza matéria-prima virgem, ou seja, economiza na extração do mineral, no caso dos metais, por exemplo, economiza petróleo, no caso dos plásticos, por exemplo. A indústria da reciclagem consome menos eletricidade, polui menos o meio ambiente, emite menos gases nocivos na atmosfera na sua reciclagem, em comparado à produção do material virgem. Para apresentar soluções e discutir os caminhos deste setor, a Feira Expo Sucata, maior evento da América Latina sobre atividade de reciclagem em escala industrial, reuniu importantes empresas e especialistas nacionais e internacionais. E um dos assuntos em destaque foi o crescente desenvolvimento de novos equipamentos eletrônicos que reduz sua vida útil, gerando um volume constante e crescente de sucata eletrônica. Os materiais mais processados hoje em dia são a sucata ferrosa, papel, plástico, cobre, alumínio, entre outros. Ou seja, uma infinidade de materiais que muitas vezes nem o consumidor se dá conta de que está sendo utilizado. O consumidor final ele consome produtos reciclados sem saber. Todas as feiras do Brasil são feitas com carpetes 100% PET reciclado, carpete automotivo PET reciclado, vergalhão da indústria que você você compra para construir seu prédio, sua casa, enfim, a construção civil usa vergalhão feito de sucata. O produto reciclado está mais presente na vida de todo mundo do que a gente menos imagina. A sucata eletrônica, além de conter metais que não devem ser simplesmente descartados por serem tóxicos e perigosos para a saúde humana, ela ameaça a estabilidade do meio ambiente quando não tratada de forma correta. Esse caso é um excelente negócio, mas o problema do transporte e preparação desse material é onde come grande parte da margem de lucro. Outro problema, tributação. O material reciclado tem a mesma tributação de uma matéria-prima virgem na maioria dos casos. Existe um imposto de circulação de mercadoria e de serviços, o ICMS, existe para a sucata. Ou seja, uma das formas de alavancar o setor seria justamente eliminar essa tributação. Isso já ajudaria bastante. Foi feito um estudo que, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do alumínio, se você eliminar o ICMS entre os estados, o estado que mais perderia 8 milhões de reais em arrecadação. O que é 8 milhões de reais em arrecadação para um estado? Não é nada. Falta o quê? Vontade política para realmente que a coisa aconteça. Como pudemos perceber, é fundamental que se promova a conscientização ambiental para que a população cobre dos seus governantes um maior comprometimento com a gestão de resíduos sólidos e também seja um dos pilares nesse processo de transformar o problema do lixo numa oportunidade de geração de empregos, renda e também de preservação ambiental. Confira agora o preço da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. Viver Sustentável fica por aqui.
Para assistir nossos arquivos de programas, acesse viversustentável.net e envie suas dúvidas e sugestões para contato@viversustentável.net ou acesse nosso canal do Facebook. Semana que vem tem mais Viver Sustentável. Até lá!